Neste vídeo, vamos explorar a história de cada um desses homens, entender o motivo pelo qual não morreram e o que suas vidas representam para nós. Enoque, o homem que andava com Deus. O primeiro homem mencionado na Bíblia que nunca morreu foi Enoque, um patriarca do Antigo Testamento. Ele é citado no livro de Gênesis, onde sua história ocupa apenas alguns versículos, mas carrega um significado profundo. Em Gênesis 5:24, lemos: Enoque andava com Deus, então ele já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. A vida de Enoque foi marcada por uma comunhão tão íntima com Deus que ele literalmente desapareceu da terra, sendo levado diretamente para a presença divina. Enquanto os outros patriarcas da época viveram centenas de anos e morreram, Enoque viveu 365 anos e foi arrebatado. O que tornava Enoque tão especial? A resposta está em sua fé e obediência. No livro de Hebreus, aprendemos mais sobre ele. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele não foi encontrado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Enoque nos ensina que uma vida de intimidade e retidão diante de Deus pode nos elevar a um nível extraordinário. Sua história é um lembrete de que caminhar com Deus transforma não apenas nossa vida terrena, mas também nosso destino eterno. Elias, o profeta do fogo arrebatado aos céus. O segundo homem que nunca morreu foi o profeta Elias, um dos grandes heróis da fé no Antigo Testamento. Sua vida foi repleta de milagres, coragem e zelo pela verdade de Deus em tempos de apostasia e idolatria. Elias confrontou reis, desafiou profetas de falsos deuses e realizou sinais poderosos, como trazer fogo do céu no Monte Carmelo. Mas o momento mais espetacular de sua vida foi o seu arrebatamento. Em 2 Reis 2:11, temos o relato. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que o separou, e Elias foi levado ao céu num redemoinho. O arrebatamento de Elias foi um reconhecimento divino de sua fidelidade e obediência. Ele não experimentou a morte física. Em vez disso, foi levado diretamente ao céu em um carro de fogo, deixando seu discípulo Eliseu como sucessor. Curiosamente, muitos estudiosos acreditam que Elias ainda desempenhará um papel importante no futuro. Em Malaquias 4:5-6, Deus promete enviar Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, e alguns interpretam isso como uma profecia de seu retorno no fim dos tempos. Elias é um exemplo de que Deus honra aqueles que permanecem firmes na fé, mesmo em meio à oposição e aos desafios. Jesus Cristo, o homem que venceu a morte. O terceiro homem que nunca morreu foi Jesus Cristo, mas de uma maneira completamente única. Diferente de Enoque e Elias, Jesus passou pela morte física na cruz, mas venceu a morte ao ressuscitar ao terceiro dia. Sua ressurreição é o evento central do cristianismo, provando que ele tem poder sobre a morte e o pecado. Após sua ressurreição, Jesus apareceu a seus discípulos e 40 dias depois, ascendeu ao céu em corpo glorificado, como descrito em Atos 1:9. Depois de dizer isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. A vitória de Jesus sobre a morte não foi apenas para ele mesmo, mas para toda a humanidade. Ele abriu o caminho para que todos aqueles que creem nele também possam ter a vida eterna. Como ele mesmo disse em João 11:25-26, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim nunca morrerá. Jesus não apenas venceu a morte, mas também nos deu a garantia de que podemos compartilhar dessa vitória por meio da fé nele. Sua vida, morte e ressurreição são o maior testemunho do amor e do poder de Deus. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem com seus amigos. Que essas histórias fortaleçam sua fé e te inspirem a viver uma vida mais próxima de Deus.